Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O índice que reajusta as dívidas que estados e municípios têm com a União vai mudar. Com o voto sim de todos os parlamentares presentes, o Senado encerrou a análise do projeto no Congresso Nacional. Antes da votação, governadores e prefeitos estiveram no Senado e cobraram a mudança no indexador da dívida. Mais importante é que a cidade se torna solvente, ou seja, capaz de pagar a sua dívida até 2030. Hoje nós somos incapazes de pagar a nossa dívida até 2030. Os estados devem ao Tesouro Nacional quase 425 bilhões de reais, uma dívida que começou em 1997. O estado do Rio Grande do Sul, a dívida era de 9 bilhões, pagou 14 bilhões e hoje a dívida é de 42 bilhões. Minas Gerais, a dívida era de 13 bilhões, pagou 25 e hoje a dívida é de 63 bilhões. Então nós estamos fazendo justiça. A dívida de estados e municípios é corrigida hoje pelo Índice Geral de Preços, IGPDI, mais juros que variam de 6% a 9%. O projeto que o Senado aprovou muda essa regra. O débito com a União será reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mais juros de 4%, ou pela taxa Selic, definida pelo Banco Central. Vale o que for menor. Esse projeto vem para corrigir essa injustiça com os estados. Esse projeto vem para desasfixiar as finanças estaduais. O projeto foi aprovado por unanimidade. Pelo texto, estados e municípios podem ter parte da dívida perdoada. Isso porque a nova regra é retroativa a 1997. A proposta segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A União, efetivamente, ela perde uma expectativa, vamos chamar assim, de receita, porque óbvio que os estados não dão calote, nós vamos pagar, mas isso você projeta em vários anos para frente. Então, nós estamos no aguardo para saber qual vai ser a posição que o governo federal vai adotar em relação a essa matéria. A TV Senado exibe nesta semana uma série de reportagens sobre a medida provisória 651, uma das mais complexas que o Congresso já analisou. A matéria de hoje explica os incentivos destinados à indústria nacional de equipamentos médicos. O Hospital da Criança de Brasília, mantido pelo governo do Distrito Federal, é referência no tratamento de doenças graves, como câncer, diabetes e crescimento infantil lento. Fazem em média 7 mil consultas por mês e em breve vai ser ampliado. Nós vamos adquirir ainda outros equipamentos, porque, por exemplo, hoje nós não temos UTI. E a UTI é uma área que demanda muito equipamento de sustentação da vida, como respiradores. O superintendente do hospital explica que na hora de escolher entre o equipamento nacional e o importado, ganha o mais barato. Qualidade equivalente, aí o preço é que prevalece, sem dúvida. Hospitais públicos e beneficentes representam 90% do mercado de equipamentos médicos, de acordo com o coordenador do programa Brasil Mais Competitivo, Rodolfo Zabisky. Ele explica que essas instituições são isentas de impostos na compra de produtos importados, o que torna o equipamento estrangeiro mais vantajoso. Se a gente pegar um exemplo simples como um esterilizador para um hospital, ele custa 18,5% a mais só de recolhimento de impostos aqui no Brasil, comparativamente ao importado. E isso torna a gente completamente não competitivo em relação ao produto importado. Essa diferença de preços provocada pelos impostos pode acabar graças a uma emenda feita à medida provisória 651, já aprovada pelo Congresso. Ela isenta equipamentos médicos da cobrança de PIS e COFINS quando eles forem adquiridos por hospitais públicos ou sem fins lucrativos. Diminui em parte a distorção, torna o produto nacional um pouco mais competitivo frente ao produto importado. Com a isenção, esta empresa fabricante de equipamentos médicos em Brasília vai pagar 3,65% a menos de impostos. Ajuda bastante, né, em alguma coisa, assim, você competir com os outros equipamentos que você tem por aí.
porém ela não é tudo o que a gente precisa. O empresário cobra outros estímulos para a indústria nacional, como simplificar a cobrança de impostos, investir em mão de obra qualificada e em produtos de alta tecnologia. Saúde realmente demanda uma técnica apurada e isso o Brasil ainda não detém plenamente. Então, por isso ele acaba ficando atrás. A preferência acaba indo para o equipamento importado. A MP 651 também deu mais 4 anos para que as prefeituras de todo o país substituam os lixões por aterros sanitários. Esse é o tema da reportagem de amanhã. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a inclusão de arquitetos, agrônomos e engenheiros entre as carreiras exclusivas de Estado. A proposta poderá seguir direto para a sanção da Presidente da República se não houver recurso para discussão em plenário. De acordo com o texto do projeto aprovado, as atividades próprias das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, quando realizadas por servidores concursados, são consideradas atividades essenciais e exclusivas de Estado. Mas nem todos os senadores concordam com a inclusão destas carreiras na categoria. Eu acredito que esse projeto não poderia ser uma iniciativa do parlamento. Ele trata de reestruturação do serviço público, especialmente nessa área de recursos humanos. Para o relator, a proposta dá aos arquitetos, engenheiros e agrônomos a mesma independência funcional de outras carreiras de Estado, como policiais, diplomatas e auditores fiscais. Ele ressalta que a classificação não trará prejuízos financeiros ao Estado. Qualquer tipo de aumento depende de lei estadual, de lei municipal ou de lei federal específica para conceder ou não qualquer tipo de reajuste. Os senadores da comissão também aprovaram a inclusão na Política Nacional de Resíduos Sólidos da proibição do descarte irregular de lixo em vias públicas, que atualmente não é proibido pela legislação em vigor. O projeto agora vai ser analisado pela Comissão de Meio Ambiente. Antes era apenas uma regra moral jogar lixo na rua. Agora passa a ser uma regra legal, passa a ter uma imposição legal, passivo de multa, passivo de penalidades. A CCJ também deu sinal positivo para a isonomia salarial entre policiais e bombeiros militares do Amapá, Rondônia e Roraima. A proposta de emenda à Constituição adapta essas carreiras ao quadro de serviço público federal. Os salários serão igualados aos que são pagos no Distrito Federal. Agora, a PEC precisa ser aprovada no plenário em 2 turnos. O presidente nacional do PSDB e candidato derrotado à presidência da República, Aécio Neves, fez hoje o primeiro pronunciamento no plenário do Senado depois do segundo turno das eleições. Aécio Neves agradeceu os mais de 51 milhões de votos que teve no segundo turno. O senador mineiro disse que vai lutar pela aprovação do projeto que derruba o decreto presidencial que regulamenta os conselhos populares e também pela transformação do Bolsa Família em política de Estado. O desejo da maioria dos brasileiros foi que nos mantivéssemos na oposição. E é isso que faremos, com ânimo redobrado. E é isso que faremos, conectados com o sentimento de metade do país, que temos hoje a responsabilidade de representar. Faremos uma oposição incansável, inquebrantável e intransigente na defesa dos interesses dos brasileiros. Vamos fiscalizar, vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos denunciar. Vamos combater sem tréguas a corrupção que se instalou no governo brasileiro. E mesmo sendo minorias no Congresso, vamos lutar para que o país possa avançar nas reformas e nas conquistas que precisamos alcançar. O líder do PT no Senado rebateu as críticas do tucano ao governo. Humberto Costa destacou a necessidade de unir o país. É preciso, nessa hora, nós desmontarmos os palanques. A oposição precisa ter a visão clara de que há muitas coisas que nós temos que trabalhar, inclusive em conjunto. Veja, o ódio que foi gerado nessa eleição está permitindo que alguns façam a defesa da volta da ditadura militar, façam a defesa da secessão no Brasil, façam a defesa odiosa e discriminatória contra o povo do Nordeste, quando não foi só o Nordeste que elegeu a presidenta Dilma, o Rio, Minas Gerais, de Vossa Excelência, e outros estados também.
O pronunciamento durou 2 horas. 15 senadores fizeram a parte. O povo, o cidadão, tem o direito de escolher o seu destino. Isto é liberdade. O cidadão mato-grossense trouxe uma votação, Vossa Excelência ganhou lá nos 2 turnos. Mas o povo brasileiro entendeu que a presidente Dilma deve continuar por mais 4 anos. O Brasil é maior do que os seus partidos políticos. A CPI mista da Petrobras se reuniu hoje para votar requerimentos. Os parlamentares aprovaram pedidos de informação e novos depoimentos. Políticos ficaram fora das convocações. Depois de 1h30 reunidos a portas fechadas, os parlamentares definiram as prioridades de uma lista de quase 500 requerimentos. Aprovaram a convocação de 7 pessoas, entre elas a contadora do doleiro Alberto Youssef, Meire Posa, que retorna à CPI mista. O acordo entre os líderes foi para não chamar nenhum político. Fizemos um acordo, é bom que se diga isso, aceito por todos, de que nós, em função do prazo exíguo, nós não trataríamos sobre convocações de ninguém da política, né? Portanto, se inclui aí os tesoureiros dos partidos, os dirigentes partidários e os parlamentares, já que esses também estão, em alguma medida, dentro da delação premiada. Senadores e deputados também aprovaram pedidos de informação a órgãos públicos e a empresas que mantinham contratos com a Petrobras, mas desistiram das quebras de sigilo. Nós apresentamos requerimentos de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico das empreiteiras que envolvidas com as denúncias da Petrobras e, lamentavelmente, nós não vimos isso ser premiado em nenhum momento, mas agora ainda que estamos no final da CPMI, o que é lamentável. As propostas feitas pela oposição são propostas muito extensas, né? Não há um prazo hábil para que você pudesse receber as informações e poder trabalhar elas na CPMI, que deve se encerrar os seus trabalhos até o dia 18. Os parlamentares também definiram o calendário da CPI mista. Serão mais 7 reuniões para ouvir testemunhas até a apresentação do relatório final, marcada para 10 de dezembro. Além dos depoimentos e pedidos de informação, os parlamentares ainda tentam acesso à delação premiada de Paulo Roberto Costa e de Alberto Youssef, negado pela Justiça. Nesta quarta-feira, deputados e senadores vieram ao Supremo Tribunal Federal e se encontraram com o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do mandado de segurança do Congresso, que pede cópia dos documentos. Mas, segundo os parlamentares, Barroso ainda não tem uma resposta. Ele sabe, e eu senti nas suas palavras, que ele vai brevemente oferecer as conclusões a partir das informações que possa receber. Ele está esperando as informações do Ministério Público, da Procuradoria, para se ater e decidir. A próxima reunião da CPI mista da Petrobras está marcada para terça-feira que vem. Os parlamentares ouvem a diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Magda Chambriard, e o gerente de contratos da Petrobras, Edmar Figueiredo. Cada comissão permanente do Senado deve avaliar uma política pública do governo. A Comissão de Desenvolvimento Regional fiscaliza os programas de incentivo ao turismo. Em audiência pública, os senadores ouviram representantes do Ministério, das agências de viagem e dos prestadores de serviço. Praias, monumentos históricos, belezas naturais. Os destinos no Brasil atraem turistas de todo o mundo. Só em 2013 foram quase 6 milhões de estrangeiros. Mas no ranking de países mais procurados, o Brasil ocupa o 45º lugar, segundo a Organização Mundial do Turismo. Na audiência, senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e representantes do setor avaliaram as ações do governo federal para tornar a atividade mais competitiva. Segundo o representante do Ministério do Turismo, a atuação envolve 3.345 municípios em 303 regiões turísticas. A ideia é potencializar um orçamento que ainda é curto para as necessidades do nosso país e dos nossos destinos e aproveitá-lo da melhor maneira. Nós conseguiremos aproveitar da melhor maneira a partir do momento que entendermos a necessidade específica de cada um. Alguns precisam de fortalecimento institucional, outros de qualificação, outros de infraestrutura e alguns já precisam e já estão prontos para serem divulgados. Para os participantes, viajar pelo Brasil custa caro. O atendimento e a infraestrutura também deixam a desejar. No ano passado, enquanto os estrangeiros deixaram por aqui 6 bilhões de reais,
Lá fora, os brasileiros gastaram mais de 23 bilhões de reais, uma diferença de 17 bilhões. Com o nível de tarifas que estão sendo praticadas a nível do turismo nacional, nós não teremos condição de concorrer com o nível internacional. Nós temos hotéis em Orlando que o brasileiro pode se hospedar uma pessoa com $20 ao dia. De acordo com o representante da Confederação Nacional do Comércio, 2 milhões de empresas atuam no setor de bens, serviços e turismo, que gera mais de 16 milhões de empregos. A atividade é responsável ainda por 1/4 do produto interno brasileiro. Para ele, é preciso aprimorar as parcerias público-privadas e ampliar a aviação regional. Nós somos um país de tamanho continental e mas com certeza também com a aviação regional nós vamos induzir processos de crescimento para locais em que às vezes ainda o acesso rodoviário é um pouco mais difícil. E se nós queremos levar um turismo ali de qualidade, eu acho que o processo de desenvolvimento dos aeroportos regionais vai ser um fator importante. É preciso haver uma redefinição do governo em termos de planejamento, daquilo que ele deseja, que papel ele deseja, que função ele deseja, que o Ministério do Turismo cumpra no desenvolvimento do turismo e, portanto, no desenvolvimento do Brasil. Para isso, precisa fortalecer o seu orçamento. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma pensão vitalícia de R$ 4.400 à atleta Laís da Silva Souza. A esquiadora brasileira sofreu acidente no início do ano, quando se preparava para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia. Laís perdeu os movimentos e a sensibilidade do tronco, braços e pernas. A pensão faz parte do Programa de Indenizações e Pensões Especiais da União. A matéria ainda tem que ser aprovada pela Comissão de Educação. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta quarta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite e até amanhã.